Você vai ouvir agora Momento de Reflexão. Falando ao coração, coração. Um viajante caminhava pelas margens de um grande lago de águas cristalinas e imaginava uma forma de chegar até o outro lado, onde era o seu destino. Suspirou profundamente enquanto tentava fixar o olhar no horizonte. A voz de um homem de cabelos brancos quebrou o silêncio momentâneo, oferecendo-se para transportá-lo. Era um barqueiro. O pequeno barco envelhecido no qual a travessia seria realizada era provido de 2 remos de madeira de carvalho. O viajante olhou detidamente e percebeu que pareciam ser letras em cada remo. Ao colocar os pés empoeirado dentro do barco, observou que eram mesmo 2 palavras. Num dos remos estava entalhada a palavra acreditar e no outro agir. Não podendo conter a curiosidade, perguntou a razão daqueles nomes estarem dados aos remos. O barqueiro pegou o remo no qual estava escrito acreditar e remou com toda a força. O barco então começou a dar voltas sem sair do lugar em que estava. Em seguida, pegou o remo que estava escrito agir e remou com vigor. Novamente, o barco girou em sentido oposto, sem ir adiante. Finalmente, o velho barqueiro, segurando os 2 remos, movimentou-os ao mesmo tempo, e o barco, impulsionado por ambos os lados, navegou através das águas do lago, chegando calmamente à outra margem. Então o barqueiro disse ao viajante: "Este barco pode ser chamado de autoconfiança, e a margem é a meta que desejamos atingir. Para que o barco da autoconfiança navegue seguro e alcance a meta pretendida, é preciso que utilizemos os 2 remos ao mesmo tempo e com a mesma intensidade, agir e acreditar. Não basta apenas acreditar, senão o barco ficará rodando em círculos. É preciso também agir para movimentá-lo na direção que nos levará a alcançar a nossa meta. Agir e acreditar, impulsionar os remos com força e com toda vontade, superando as ondas e os vendavais, e não esquecer que, por vezes, é preciso remar contra a maré. Gandhi tinha uma meta: libertar o povo do jugo inglês. Tinha também uma estratégia: a não violência. Sua autoconfiança foi tanta que atingiu a sua meta sem derramamento de sangue. Ele não só acreditou que era possível, mas também agiu com segurança. Uma certa mulher também tinha uma meta: socorrer os pobres abandonados. Acreditou e agiu, superando a meta inicial, socorrendo pobres do mundo inteiro. Um certo cientista, Albert, traçou sua meta e chegou lá. Deixou o conforto da cidade grande e se embrenhou na selva da África francesa para atender aos nativos no mais completo anonimato, como estes
teríamos outros tantos exemplos de homens e mulheres que não só acreditaram, mas também tornaram realidade seus planos de felicidade e recebendo particular. E você? Está remando com firmeza para atingir a meta? O que se propôs? Se o barco da sua confiança em Deus está parado no meio do caminho ou andando em círculos, é hora de tomar uma decisão e impulsioná-lo com força e com vontade. Lembre-se que só você pode acioná-lo, utilizando-se dos 2 remos, agir e acreditar. Caso você ainda não tenha uma meta traçada ou deseje refazer a sua, considere alguns pontos. Verifique se os caminhos que irá percorrer não estão invadindo a propriedade de terceiros, se as águas que deseja navegar estão protegidas dos calhaus da inveja, do orgulho, do ódio. E antes de movimentar o barco, verifique se os remos não estão corroídos pelo ácido do egoísmo. Depois de tomar todas estas precauções, siga em frente. E boa viagem. Seu amigo, o pastor Célio Carlos Martins. Você acabou de ouvir Momento de Reflexão. Pastor Célio Carlos Martins.